Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo diferencial integral. Essa é a nossa aula número 7. Se você não viu as aulas anteriores, é importante que você acompanhe. Hoje vamos trazer os dois exemplos, né, que ficaram como sugestão na aula anterior para que vocês tentassem resolver. E hoje eu trago a solução. Vamos então ver? Continuando o tema de derivadas, né, entrego aqui dois exemplos adicionais com detalhes especiais nas suas estruturas. Vamos, então, resolver juntos. Essa é a nossa aula número 7. Quem não viu as aulas anteriores, né, acompanha, pode acompanhar, né, assistir também as anteriores, assim como também a playlist tem outras sugestões disponíveis de vídeos que são também relacionados ao cálculo diferencial integral para complementar o conhecimento de vocês. Trago aqui as duas questões que eu deixei como sugestão para vocês tentarem na aula anterior. Então, aqui nós temos o enunciado, ó. Calcule a derivada da função x ao cubo, 3 sobre x ao quadrado, mais 6x. Então, vamos ver como resolver. Pela regra do tombo, a primeira parte, né, vocês conseguem tranquilamente. Acho que o grande desafio está aqui, né? A gente vai fazer as três partes separadamente, x ao cubo, que aqui subtrai, né, um do expoente, multiplica pelo 3 aqui na frente do x, aqui também subtrai um expoente, o x some, mas aqui a diferença está nessa divisão. Então, vamos ver como lidar a melhor forma, a forma mais prática. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Toda vez que vocês tiverem essa estrutura, com x no denominador, né, na parte de baixo, você pode reescrever como sendo 3x elevado a menos 2. Isso você pode fazer no geral. Toda vez que você tiver na parte de baixo, né, x elevado a qualquer índice aqui, vamos colocar o n, isso aqui sempre será a mesma coisa que o x elevado a menos n, quando você traz o que está no denominador para o numerador. Aí você está aplicando, então, essa propriedade das potências, né, que você pode fazer esse tipo de transformação. Então, fazendo essa transformação, aí ficou mais tranquilo para aplicar a regra que a gente está acostumado do tombo e fazer o processo de resolução tranquilamente. Então, aqui foi substituído pelo 3, que já estava em cima, continuou, e o x ao quadrado do denominador veio para o numerador com o valor negativo. Agora, a gente tem aqui, ó, na sequência, deixa eu só apagar aqui que está na tela adicional. Então, aqui observe, né, o mesmo enunciado, aqui a transformação que a gente acabou de fazer. Então, a gente faz parte por parte, ó, a derivada do x ao cubo, esse risco aqui que a gente chama de linha, né, está indicando que eu vou derivar separadamente a derivada dessa parte aqui, que seria o x elevado a menos 2, que a gente já fez a transformação, o 3 deixa do lado de fora para multiplicar depois, a derivada do x elevado a 1, porque não tinha nada, no x vale 1, e o 6 fica do lado de fora para multiplicar depois. Pela regra do tombo, né, que a gente chama de regra do tombo, tira 1 do expoente. Então, tirando 1 do expoente aqui, cai para 2. O 3, que estava ali no primeiro expoente, ele vem para frente multiplicando, então ficou aqui 3. Depois a gente tem aqui, na sequência, né? Tirou 1 do expoente, como já era negativo, menos 2 com menos 1 deu menos 3. O 3 que a gente tinha deixado na frente aqui continua. O 6 a gente também deixou aqui na frente, para multiplicar depois. Tirou 1 do expoente aqui no x, né, que era x elevado a 1, ficou x elevado a 0. E aqui, se o 6 ficou à parte na frente, então na frente do x só tinha o 1. Então, o próprio 1 do expoente que desceu também multiplicando continua sendo 1. Agora, a gente faz todo o processo, né, de multiplicação. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes menos 2 deu menos 6. Tirou 1 do expoente, que aqui era menos 2, tirou menos 1, né? Tirou 1, ficou menos 3. E aqui, quando ficou x elevado a 0, porque tirou 1 do expoente, era x elevado a 1, ficou x elevado a 0, todo número elevado a 0 dá quanto, pessoal? Dá sempre 1. Então, aqui ficou 6 vezes 1, que é o próprio 6. Então, não precisa colocar o 6, o 1 ali. Agora que a gente chegou nesse processo que já é a resolução,
Como aqui é menos 3, quando a gente termina de resolver, a gente volta para o denominador e ele volta a ficar negativo. Como ficou x elevado a menos 3, eu volto ele lá para o denominador, só que positivo, que é a aplicação da propriedade da potência, ok? Então, essa é a nossa solução, essa é a derivada desta função aqui. Então, exemplo 2 resolvido. Espero que vocês tenham conseguido, né? Quem não tinha tentado antes, para um pouquinho, tenta fazer. É sempre importante, né? Essa tentativa sozinho. Vamos ver um outro caso que tem detalhamento especial, que é essa função. A f de x igual a 8 raiz quadrada de x. Então, mais uma vez, a gente recorre às propriedades, né, daquela estrutura. No caso das potências, nós acabamos de ver, né, que pode transformar aquela estrutura que estava no denominador para fazer a mudança para o numerador, e o que estava negativo ficou positivo. Aqui, como é radiciação, tem a propriedade da radiciação que indica que eu posso reescrever isso daqui, né? Por exemplo, se aqui fosse m, n aqui fosse m, isso daqui ficaria x elevado a m sobre n. É uma propriedade da radiciação que permite eu fazer esse tipo de transformação. O que está no expoente do x fica no numerador, o que está no índice da raiz fica no denominador. Aplicando essa propriedade, vai ficar tranquilo para resolver o restante. Ó. Observem. A gente vai fazer exatamente o que eu acabei de falar, né, da propriedade. Ó. Aqui não tem nada, é 2, né, porque é raiz quadrada. E aqui é 1 no x. Então, ficou ó, 1 sobre 2. Numerador e denominador igual eu mostrei a propriedade lá usando o m e o n na tela anterior. Tendo feito, né, isso aqui, essa transformação, essa equivalência, porque essa raiz equivale a essa estrutura algébrica, eu posso agora fazer a resolução pela regra do tombo tranquilamente. Então, aqui eu só separo que eu vou fazer o 8 à parte, então, derivando o x elevado a meio, né, tira 1 do expoente. Quando você tira 1 do expoente, no caso aqui é meio, meio menos 1 ficou menos meio. E aqui esse meio, né, quando ele estava, ele tombou, veio para frente multiplicando, então ele aparece aqui, o 8 eu deixei à parte, né, fora dos parênteses. O 8, quando eu faço a multiplicação por meio, daria 8 vezes 1, 8, dividido por 2, 4. Ou eu poderia pensar direto nesse 8 dividido pelo 2, né? Porque um está multiplicando e o outro está dividindo, e eu chegaria no 4 também. E aqui o x menos meio vale a propriedade que a gente viu no exemplo 2, né? Eu posso levar para o denominador, porque ele está negativo, ele vem para baixo, positivo, e fazendo a reversão da propriedade que eu acabei de mostrar da radiciação, assim como uma raiz pode virar uma potência com expoente na forma de fração, expoente fracionário, eu posso voltar o expoente fracionário para uma forma de raiz. Então, aqui eu volto a escrever raiz de x, porque aqui é 1 no x e é 2 do índice da raiz que não aparece, né? Porque a raiz quadrada você não precisa colocar 2. Se fosse cúbica, você colocaria 3. Mas a quadrada não aparece. E aqui a nossa solução, 4 sobre raiz de x, é a derivada dessa função 8 raiz de x, ok? Então, resolvemos os dois exemplos que eu deixei para vocês na aula passada, com detalhes especiais aqui. Depois vocês podem tentar fazer sozinhos e repassarem o vídeo. E aqui, como sugestão, ó, para a aula número 8, eu vou trazer resolvido essa derivada dessa função, 5 elevado a x mais x elevado a 8 sobre 2, que tem aqui, no caso, a função exponencial, e também vou trazer na próxima aula a derivada dessa função aqui. 5 seno de x, x à sexta sobre 2, 4 logaritmo neperiano de x. Então, aqui vai ter a parte trigonométrica, que é o seno, né? Vai ter a parte exponencial, vai ter também a parte aqui do logaritmo, que são detalhes importantes que eu vou mostrar como fazer e deixo como sugestão para vocês tentarem antes da próxima aula. Então, forte abraço a todos, ótimos estudos e até a próxima.